A CPI da CC Fantasma viveu hoje o dia de maior tensão até o momento. Testemunha convocada para prestar esclarecimentos, o ex-coordenador do SEMPRA, o Centro Municipal de Proteção Animal, Renier Pascoal, não respondeu às perguntas dos vereadores. A Thelma Tomás estava lá e conta pra gente agora o que aconteceu esta manhã. Thelma, seja muito bem-vinda aqui ao NT Sul. O que aconteceu hoje de manhã na Câmara dos Vereadores, Thelma? Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem está em casa. Realmente, uma situação que ainda não tinha ocorrido. As testemunhas, embora muito nervosas, eventualmente, cumpriam com o rito e responderam aos vereadores. Renier Pascoal, no entanto, não se permitiu aí concluir o depoimento que os vereadores aguardavam para esclarecimentos aí a respeito da situação toda que está sendo investigada sobre o cargo da CC Fantasma, que a gente acabou comumente chamando, que é a investigação da CPI, essa posse e esse trabalho por 4 meses da Silvia, que é a esposa do Renier, na Secretaria de Obras, e uma série de informações desencontradas que estão sendo apuradas aí pela CPI, composta por MacGyver Dias, Kader Sale e Augusto César. Hoje pela manhã, então, Pascoal, que não tinha sido localizado, a princípio, num primeiro momento, durante a semana passada, para receber a intimação, compareceu até a Câmara e a gente separou aí um trecho da manifestação dele, a curta manifestação aos vereadores na manhã de hoje. Silvia trabalhou sim, das 7 às 8, né? Atendi o telefone do centro, entendeu? O telefone, o chip o Geraldo deu, o telefone era meu, o aparelho telefônico era meu e eu cedi para que fosse usado para esse tipo de caso. Também tenho mais a dizer que nesse período, quando eu saía de casa, antes das 8, para ir até o centro, né? E você sabe que nós não pegamos telefone, né? Quer dizer, acho que não, né? Vocês nunca tiveram lá. E o seguinte... Quando o senhor fala só para uma questão de esclarecimento, das 7 às 8 seria período noturno? Noturno. Certo. Dormia com o telefone lá, tocava o telefone, porque eu tenho 760 ou 86 horas de trabalho prestado dentro da prefeitura, perante a causa animal. Cuidava dioturnamente desses animais soltos e eu não conseguia dormir, não conseguia ter paz na minha cabeça, né? Tanto como as ONGs mencionando também, e nunca disse não. E vários pedidos dessa comunidade toda hoje que tem dentro da cachoeira aí, que me perguntam até por que tu saiu, mas eu não sei. E hoje ela está com depressão, perdeu o trabalho dela, porque por falta de ética desta casa aqui, ó, que levaram o documento para ela assinar dentro do serviço dela. Dentro do serviço. Ela foi posta para a rua e sofre depressão, tá sendo tratada pelo doutor André, um psiquiatra, porque ela tem vergonha. O filho dela, um menor, está sendo chacoteado na escola, que a tua mãe é não sei o que a tua mãe não sei o que. Eu trabalhei, ela trabalhou, entendeu? E ponto final, e não tem mais nada a declarar. Situação delicada, né? Então, esse foi o depoimento do Renier Pascoal. Ele ainda reafirmou que, com relação ao telefone celular, era ele quem recebia, né? No depoimento da Silvia, para a gente esclarecer, ela disse que entregava esse telefone celular, que seria um telefone de plantão noturno de atendimento de denúncias do SEMPRA. Ela entregava na secretaria. Hoje, no depoimento, ele deixou claro que ela entregava o celular para ele, que ela ficou intimidada e constrangida, enfim, com medo de dizer que era para ele que ela entregava o celular quando concluía essa jornada que ele reafirmou existia aí das 7 da noite até as 8 da manhã. Não há aí uma confirmação sobre a formalidade desse contrato, já que tanto o secretário de Meio Ambiente, Geraldo Fogliarini, não afirmou que não tinha a Silvia como funcionária da pasta, e também Léo Zan não soube precisar se realmente ocorreu essa cedência dela, que estava lotada na Secretaria de Obras. Esse depoimento do Pascoal deixa muito
claro aí a revolta, né, e os efeitos que essa situação tem trazido para a família, os reflexos na estruturação da família de uma maneira geral, por conta da tensão provocada por esse processo investigativo. Mas a verdade, né, Daniel, é que não há como questionar o trabalho prestado pelo Pascoal na causa animal, né? Tudo isso que ele falou é verdade, de fato, ele era uma pessoa muito comprometida com o SEMPRA, nós sabemos disso. Isso várias vezes aqui, só que o assunto não é a prestação de serviços do Pascoal, mas a contratação irregular da esposa dele, né? Então aqui a gente não questiona o trabalho que foi desenvolvido pelo SEMPRA. E com a negativa dele de responder a esses questionamentos à CPI, existe aí uma probabilidade dele responder por isso ou ter de ser conduzido até por uma força policial, que foi a informação que o relator nos trouxe, o vereador Kader Salles, a gente confere agora. Nós temos a regra de que na CPI, né, a testemunha ela não pode se recusar a prestar depoimento, né, ainda mais em se tratando de um servidor público. Ele tem o dever de vir aqui e prestar os esclarecimentos que são de relevante interesse público, né, que são investigados pela CPI. Nós sabemos também que a negativa da testemunha, caso eventualmente ela seja novamente convocada e se recuse a depor, ela pode chegar ao ponto de uma condução coercitiva. O que é isso? Se a testemunha se recusar a depor, ela pode ser forçada, ser trazida aqui inclusive com força policial e ser conduzida a vir depor aqui na CPI. Se ela não o fizer, de alguma forma praticar algum prejuízo aos atos da CPI, ela pode inclusive ser responsabilizada por isso, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, mas nós vamos conversar com a defesa técnica do senhor Renier Pascoal, vamos verificar se eventualmente ele se dispõe a prestar o testemunho de forma voluntária, até para evitar que esse ato se proceda. Caso não se proceda, com certeza os integrantes vão se reunir e vão agir de acordo com o que prevê a lei. Defesa técnica feita pela advogada Júlia Lopes, que também representa a Silvia Aguiar, né, e acompanhou hoje o depoimento do Pascoal, também acompanhou o depoimento da Silvia. A CPI informou, inclusive, que ela havia pedido para que o depoimento do Pascoal fosse restrito, né, sem a participação de populares ou mesmo da imprensa. A gente que conseguiu acompanhar, os depoimentos são abertos à comunidade, eles são sempre prestados ali, como a gente mostrou em imagens, no plenário Edgar Miller. Mas a CPI não encontrou argumentos nesse pedido que justificasse essa oitiva a portas fechadas, como aconteceu no caso da Silvia, que não é testemunha, mas uma investigada. Então, o depoimento dela foi a portas fechadas, mas depois todas as informações são de acesso à imprensa, né? Tanto que nós mostramos aqui o depoimento da Silvia, e da mesma forma seria com o Renier Pascoal. Hélio da Costa Garcia, o Elinho Júnior, né, que também foi citado num dos últimos depoimentos aí pelo secretário de administração, Léo Zan, foi convocado a depor hoje, mas informou que não estava na cidade e por isso pediu um adiamento. Um novo chamado deve ser feito nos próximos dias. Uma informação que chega confirmando agora há pouco aqui pra gente. Então, Renier Pascoal retorna ao Legislativo agora a partir da 1h30 para prestar seu depoimento. Depoimento esse, Daniel, que vai ser restrito. Então, a gente não vai acompanhar em tempo real, mas vai ter acesso às imagens depois e traz os desdobramentos aí, as informações que a CPI vai buscar com o Pascoal. Lembrando que o Hélio Garcia também é testemunha e por isso não pode se negar a depor, justamente pelos argumentos já colocados ali pelo vereador Kader Salles, que é relator da CPI. Com o Hélio, a CPI quer saber sobre os motivos e quem teria, né, solicitado a exoneração da Silvia. Lembrando que Lembrando que o secretário Léo Zan havia citado que a exoneração tinha sido assinada por Hélio Garcia enquanto secretário de governo. É uma prática que está dentro das atribuições do secretário de governo e ele informou para mim diretamente que fazia parte da rotina assinar todas essas exonerações e por ser uma prática comum ele nem imaginava de que forma poderia contribuir com a CPI. Hoje eu fiquei sabendo em conversa com o vereador Kader que o interesse da CPI nesse depoimento é saber quem é que pediu exoneração e se existe um motivo para a exoneração da Silvia. Isso porque quem não acompanhou, lembro aqui então, a funcionária Lia Mara da Secretaria de Obras informou que não sabia nem como ela tinha sido nomeada e nem como ela tinha saído da secretaria, né, Daniel? A CPI quer detalhes sobre isso também.
Muitas questões que seguem ainda obscuras, né, Thelma? E principalmente aí a questão de responsabilidade ou responsabilização, que é o que a CPI apura, né? Então, próxima etapa agora é essa oitiva do Pascoal à tarde. Na sequência, o que mais? Quais são os próximos passos? Pois é, agora tem um reagendamento do depoimento do Hélio Garcia, né, que também é uma peça importante para auxiliar. Perguntei, inclusive, para o vereador Kader se mais pessoas que forem citadas pelas testemunhas, aí todas serão chamadas. Ele disse que, se necessário, sim, que o importante é deixar o mais claro possível essa responsabilização sobre nomeação e a documentação que foi assinada, que até o momento tudo indica, né, Daniel, está sob a responsabilidade do ex-secretário de Obras, Luciano Lara, se a gente for considerar os depoimentos que foram dados até agora, tanto do secretário de administração, Léo Zan, como da funcionária que trabalhava lá prestando informações de efetividade. Ela, inclusive, disse que tinha tratado diretamente com Lara sobre a nomeação da Silvia e o não comparecimento dela à secretaria, que ninguém a conhecia, e ele, segundo ela, disse que ela ficasse quieta e não se metesse nesse assunto. Isso aí a gente mostrou aí na semana passada. Então a CPI agora quer pegar detalhes para montar esse quebra-cabeça bem complicado e bem complexo. Tá bem. Obrigado, Thelma, pelas informações. Thelma trazendo esses detalhes, né, sobre a parte da manhã de hoje, a oitiva de hoje na CPI da CC Fantasma, e a gente continua acompanhando esse caso.